Encerrando a manifestação do Ministério Público às 20h43. Acho que faz sentido um intervalo. Aí, o último, né? Aí seguimos para a fase final. Voltamos às 20h53. Os trabalhos às 20h55. Defesa fará uso da palavra para a tréplica? Sim? Então concedo a palavra por máximo de 2 horas, iniciando às 20h56. Doutor Rafael, vai começar? Isso. Então, com a palavra. Obrigado, excelência. Mais uma vez, eu retorno para pontuar algumas questões que foram revividas pela acusação. Primeiramente, eu preciso esclarecer algumas situações que pode ser observado aqui, analisando os depoimentos. Com relação à ameaça que Raimundo fez a Claudinei, com a faca, que a doutora promotora apontou como inexistente, a defesa chama a atenção para a comprovação através do depoimento da testemunha Pedro, que esclareceu que 3 meses antes do ocorrido, estavam ele, a esposa e Claudinei, quando se depararam com Raimundo subindo em direção a eles, punhando uma faca. Pedro vai além e disse que aquele objeto seria para atentar contra Claudinei, por ciúmes. Então não é algo factoide, não é algo inventado. O segundo ponto seria a ausência de esclarecimento dos motivos que a vítima estava nua. Em mais uma oportunidade, Pedro, que residia com a vítima, Vossa Excelência se recorda, afirmou isso aqui e disse que era um hábito, principalmente quando bebia. Então, não é algo distante. Não é algo distante que há a possibilidade da aplicação da legítima defesa. E por quê? Porque o Claudinei mudou o seu depoimento em 3 oportunidades. Mas se Vossa Excelência prestarem atenção, ele estava nas 2 primeiras, trazendo todo o ônus para si. Todo o ônus para si. Como uma forma de proteção a Rosana. Inclusive o próprio policial informou isso, quando ele disse que salvou a Rosana, que livrou a Rosana. Ao decorrer da instrução processual, decidiu esclarecer o que de fato aconteceu. Então, houve a comprovação. E com relação ao motivo por e as questões das qualificadoras da conduta que dificultou a reação da vítima, não devemos qualificar um crime sem provas simplesmente porque eu quero aumentar a pena. Porque a pena do crime de homicídio é teoricamente baixa, que não é. Eu não posso qualificar um crime se não tem provas disso. Eu volto a dizer, o meu olhar de humanidade, que eu imploro aqui para que Vossas Excelências tenham consciência disso, é para que se restrinja a obrigação da acusação de provar isso. Não ficou provado. Não ficou provado que foi por conta de residência, de imóvel. Não tem uma prova nesse processo. E eu volto a ser insistente, chato, cansativo. Porque tem coisas que a gente precisa ser cansativo. Infelizmente. E com relação aos atos que dificultaram a vítima, vejam, Vossas Excelências receberam
Os hematomas que estão no braço, nas costas, demonstram as vias de fato. Que houve a agressão e saíram embolados. E a partir daí, houve o golpe. Eu não estou falando aqui que Claudinei não matou Raimundo. Eu não estou falando isso. Eu não estou inventando isso. Não estou aqui contando uma história para dizer que não aconteceu. Não é isso. Não é isso. É só para que não tenha a aplicação de uma pena além do que aconteceu. Tudo bem, o Raimundo morreu, mas o nosso país não tem prisão perpétua. Não tem. Não tem. E não há viés, não há porquê realizar uma qualificadora de uma coisa que não tem prova. É difícil a posição que vocês têm. E o meu papel de defesa, então? É muito difícil. Porque é muito mais fácil condenar. É muito mais fácil ver a foto e condenar. Quando vocês vão ver o Claudinei? Nunca mais. É muito mais fácil. O papel de defesa é árduo, é difícil. Mas a gente está aqui. E eu estou aqui quase 9 horas da noite, cansado igual a vocês, para defender o direito. Para trazer a humanidade, ainda que pareça desumano que aconteceu. É por isso que eu peço que vocês reconheçam a legítima defesa. Mas se não reconhecerem, que entendam a minha tentativa para um grito que não permitam a condenação de qualificadoras que não foram provadas. Não permitam que isso aconteça. Com relação à eventual condenação, Excelência, eu peço que seja reconhecida a atenuante por conta da confissão e nos quesitos que seja incluído a tese da defesa de legítima defesa. No mais, eu acredito que Vossas Excelências tiveram uma enxurrada de informações, de colocações espetaculares que tocam. Mas isso não pode ser a base para uma condenação. Não pode. Simples argumento não pode justificar uma condenação. Uma condenação se justifica com prova. Argumento simples e sozinho não pode justificar. A gente não pode permitir isso. E é isso que a defesa está gritando, implorando, para que vocês observem essa situação. Eu não estou falando que o Claudinei é santo, ou que o que ele fez é certo. Estou falando para a gente observar apenas justo. E eu tenho certeza que Vossas Excelências observarão. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Adriana, vai continuar? Eu retorno para esclarecer para Vossas Excelências somente alguns pontos, vou ser bem breve. Com relação à oitiva lá da Isabel, a questão de ter a informação no processo, que a doutora Camila me corrigiu, a respeito da informação do processo que a Rosana teria ido até a casa da Isabel somente uma vez. De fato, a Isabel disse que falou com a Rosana no dia dos fatos uma vez, mas, conforme vocês puderam analisar do depoimento dela, às vezes ela acorda 8 horas, às vezes 9, às vezes 10, às vezes ela vai tratar galinha, cachorro. Então, nesse período, não tem informação do processo que a Rosana teria ido antes, mas também não tem informação que ela não poderia ter ido. Ninguém confirmou isso. Então, só com relação a isso.
Também, o Ministério Público, quando retornou da fala, ele falou que ali entre a Rosana e o Raimundo era um ciclo de violência, que começou ali com a ameaça do vídeo que vocês viram, depois teve a situação da água quente e depois o homicídio. Que não teria como a Rosana não ter praticado o homicídio. Porém, quando eu questionei o Pedro Chafka, aqui no plenário, que vocês observaram, eu perguntei, Pedro, você tinha dito, quando você foi ouvido, lá no corte da audiência de instrução, ou na delegacia, que a Rosana tentou prestar socorro. E ele confirmou, mas o Raimundo não quis. Outra coisa, o fato da Rosana e do Claudinei supostamente ter uma relação, não comprova que ela praticou o homicídio ou que ela teve intenção, ou que ela queria praticar. Inclusive, a promotora ela trouxe suposições de como supostamente teria acontecido os fatos, mas nada foi confirmado. O réu, Claudinei, ele disse que a Rosana viu, mas quando ele já estava no portão e a vítima já estava morta. O que a Rosana poderia ter feito naquele momento? Como a gente poderia exigir que a Rosana ela saísse do quarto durante o período que ela ficou lá, porque ela também foi agredida. Por que ela sairia para ser agredida mais? Não teria lógica. A promotora também falou que o réu, que a vítima, estava indo dormir, não necessariamente dormindo. Então, na questão da qualificadora do recurso que a defesa da vítima. Não tem uma única descrição do fato relevante praticado pela Rosana que deu seja a morte do Raimundo. A única informação certa que tem é que a Rosana estava dentro da casa, lá na parte dela. Depois disso, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O Ministério Público, ele quer que os senhores jurados acreditem na parte do interrogatório dos réus que interessa para a acusação e tenta desconsiderar o que interessa para a defesa. Ora, afinal, assim, deve-se ou não ser levado em consideração o que os réus disseram? Fica a pergunta. São apontadas assim, contradições no que pertine à acusação. Mesmo assim, divergindo de todas as provas que tem no processo. Então, a defesa ela já repassou os quesitos para os senhores, pleiteia-se a absolvição da Rosana, e caso os senhores entendam que tem prova no processo que a Rosana cometeu o crime que foi imputado na denúncia, em caso de condenação, a defesa pleiteia que sejam afastadas as qualificadoras. Muito obrigada.